Estamos aqui começando mais um episódio do podcast do Psique, o primeiro do ano. Então, muito obrigado por mais um ano vocês acompanhando a gente. Esse ano a gente quer ter mais constância, trazer temas mais interessantes. E a gente já vai começar o primeiro com um dos temas que eu acho mais legal, que eu queria fazer há muito tempo. E só de a gente ter conseguido chamar o nosso convidado para cá hoje, eu acho que já vai ter uma conversa muito legal. Então, antes de eu apresentar o convidado, eu quero também falar que se você quer patrocinar o Psique, é sempre bom lembrar, os canais estão aqui na descrição. Então, se você quer deixar a sua marca passando aqui atrás, a gente tem um público muito qualificado, então eu acho que pode ser muito bom para você, para sua marca, para o seu serviço, estar aqui com a gente, tá bom? Então, patrocínio o Psique. E vou apresentar o nosso convidado. Eu tô aqui com a colinha, apesar de eu conhecê-lo mais pela pessoa física do que pela pessoa jurídica, eu vou fazer aqui uma apresentação mais formal. Então a gente vai trocar uma ideia com o Dr. Gustavo Passos. Ele é médico, graduado pela Universidade do Vale do Sapucaí desde 2021, é pós-graduando em psiquiatria pela Inspirali UniBH, atua como assistente técnico em perícias médico-judiciais, pratica em consultório presencial e remoto, é um entusiasta da comunicação e da saúde, e gosta de falar sobre temas como TEA, transtorno de personalidade, e baseado em evidências, que eu sou fã, para falar um pouco, para falar a verdade, eu sou fã da prática baseada em evidências. Acho que até um tema que a gente pode falar aqui. Mas primeiramente, como é que você tá? Deixa eu pegar na sua mão aqui, como se a gente não tivesse cumprimentado antes. Joia. Uma boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui para conversar desse tema que é realmente, acho que cada vez mais prevalente, né, e cada vez mais importante a gente como sociedade, tanto acadêmica, mas para a sociedade geral também, a gente discutir esse tema que eu acho que você não falou ainda, que é sobre... medicalização. Então, assim, é lógico que a gente tem muita coisa para extrair aqui do Dr. Gustavo. Posso chamar de Gustavo? Pode, meu querido, sem pormenores, por favor. Senão eu vou acabar esquecendo de alguns momentos. Mas assim, a gente tem muita coisa para conversar aqui com o Gustavo, que eu acho que vai ser muito legal. Mas assim, o tema central que eu quero falar, que a gente propôs, é a medicalização. E assim, porque disso a gente pode ir extraindo várias outras coisas. Exatamente. Hoje aqui comigo também tá o Lisandro, ele vai ajudar a gente a conduzir essa conversa. Como é que você tá, meu querido? Só um ponto, né? Não querendo falar, mas é Lissandro. Lissandro, falei errado, me perdoa. Mas tudo bem também, né? Não, sem problema. Eu tô aqui de novo, né? Faz tanto tempo que eu não venho sentado aqui. Geralmente eu fico ali atrás. E foi um susto que tô aqui alheio a qualquer tipo de coisa aqui. Eu estava ali pego desprevenido e eu espero também contribuir bastante, né? Perfeito. Né? Em quanto tempo que vocês têm esse projeto? Esse podcast? Quantos anos, filho? 3 anos. Perfeito. De projeto, mas que eu tô aqui vai fazer 1 ano. Então eu tô... a gente ainda tá pegando um pouco a cara do projeto. Uhum. Ou não também, né? Já deu tempo já, né? Enfim. Bom, então assim, eu queria começar essa conversa com um dado que eu vi, que eu achei assim um tanto quanto interessante, que é uma pesquisa que fizeram, acho que é dados até do IBGE, se eu não me engano, que 5% da população brasileira faz terapia e quase 17% faz o uso de remédios psiquiátricos. E eu acho que o ponto que talvez mais pegue no calo, é que eu tenho uma grande percepção de que esses 17%, a grande maioria não passaram por um médico psiquiatra. Com certeza. Né? E eu ainda acho 17 pouco. Eu acho que é 17 que eles conseguiram... Que o IBGE conseguiu notificar aí, mas eu acho que principalmente depois da pandemia a gente está vendo um fenômeno de hipermedicalização. É óbvio que sempre existiu, eu sou um pouquinho mais velho que você, tô com 29 anos, mas acho que na época de vocês também, de pré-vestibulando, quem nunca viu o coleguinha do lado comprando uma Ritalina, agora hoje a moda tá no Venvance, sem nenhum diagnóstico, sem nada, completamente clandestino para render mais ali nos estudos. Mas após a pandemia, eu acho que deu para sentir isso na pele, até porque eu me formei em 2021, né? Eu me formei ainda em período pandêmico, no olho do furacão, ainda ali na pandemia, e um dos primeiros serviços que eu tive foi numa estratégia de saúde da família aqui no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí.
Eu fiquei quase 9 meses lá em um dos postos mais afastados lá da região, era um posto muito carente. E a gente teve uma palestra nessa época que eu tive lá, do pessoal da Secretaria de Saúde, que a gente estava falando justamente sobre esse tema que a gente está falando hoje, sobre a questão da hipermedicalização da população. Porque os dados que eles tinham naquela época, isso era então 2022, eu tinha acabado de formar, né? Eu formei no final de 2021, que comparado com a mesma época em 2019, o número de receituários, só a receita azul, só benzodiazepínicos, quintuplicou numa cidade que era um ovo, que é Santa Rita do Sapucaí. Tudo bem que aí a gente tem uma questão traumática também, né? A gente estava num regime de guerra praticamente ali, questão da pandemia. Atípico, né? Atípico. Um período muito atípico. Mas eu não sei se a realidade hoje estaria muito diferente disso, não. Eu acho que pós-pandemia, não sei se aumentou realmente a questão dos transtornos mentais ou se as pessoas começaram a prestar mais atenção nisso ou buscar mais a medicalização ou a assistência de saúde. Porém, e aí que a gente entra até nessa discrepância desse dado que você trouxe aqui, que eu achei muito interessante. Eu particularmente não sabia desse dado colocado em números mesmo. Eu sempre falo no meu consultório, seja, eu ainda trabalho em pronto atendimento, né, na UPA lá em Formiga, eu sou de Formiga, voltei a morar na minha cidade já tem uns 2 anos, que o tratamento para depressão, ansiedade, qualquer patologia psiquiátrica que seja, da mais simples à mais complexa, ele sempre passa por mais do que o medicamento. Ele tem que passar por mais do que o medicamento. Na verdade, tomar o medicamento é a parte mais fácil do tratamento. Você toma um comprimido. Não tem um despendimento de energia tão grande. Óbvio que tem seus efeitos colaterais e tudo isso, mas o ato de tomar medicamento é a parte mais fácil. Mas eu sempre estruturo o tratamento psiquiátrico como um tripé. E nem esse tripé aqui que está segurando a câmera. Se a gente arranca o pé desse tripé, ele não fica em pé, ele vai cair no chão. E o tratamento psiquiátrico é justamente isso. A gente precisa fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Um dos pilares, sem dúvida, é a medicação. Não tem como a gente, se já chega, e a gente vai conversar melhor disso mais pra frente, né, dos critérios, tudo certinho, se já chega ao ponto em que eu preciso da medicação, é porque eu tenho alguma questão estrutural ali. Você vê ali o prejuízo muito claro do indivíduo, exatamente, né? Um prejuízo de função, né, na funcionalidade. Então, se chega na questão do prejuízo da função, seja ela função cognitiva, função social, sono, apetite, libido, que seja, eu vou precisar da medicalização. Mas eu vou precisar, e aí eu coloco como um segundo pilar isolado e mais importante, talvez, a psicoterapia. Não tem como eu só com a medicação eu conseguir sair disso, porque nós somos biopsicossociais, né? Até o modelo médico tem mudado, até nas faculdades tem mudado como se ensina medicina hoje, saindo do modelo biomédico, daquele modelo mecanicista, hospitalocêntrico, completamente determinístico, que mente e corpo eram coisas completamente separadas, né? O nosso amigo aí, René Descartes, que incutiu muito isso no pensamento científico, para um modelo biopsicossocial. Então, o medicamento vai trabalhar na psique, no biológico. A gente tem que trabalhar na psique também, certo? Aí seria a psicoterapia. E o social talvez seja o mais difícil da gente trabalhar, o mais difícil da gente mudar, talvez seja o porquê tantos casos se cronificam aí. A pessoa começa a tomar medicamento e tira o remédio e se sente mal de novo, porque aí a gente está falando sobre praticar atividade física, praticar higiene do sono, se alimentar bem. Ter rotina. E às vezes até questão social mesmo. Se o meu ciclo social ele por exemplo, se a gente for pensar em vícios, pessoas adictas, né? Se o meu ciclo social, eu sou viciado em tal substância, todo o meu ciclo social usa aquela substância, seja lícita ou ilícita, eu não vou conseguir parar de usar, porque aquilo ali vai servir sempre como uma tentação para eu ter a recaída. Então, a gente tem que trabalhar nos 3, mudar o convívio social, a psicoterapia e também
aí entra o nosso tema aqui hoje, a questão da medicalização, né? Sabe o que eu percebo muito? Eu percebo muito que as pessoas hoje, e talvez a pandemia que trouxe isso, mas as pessoas têm uma necessidade de resolver o problema rápido. Então assim, se a pessoa chega no seu consultório hoje, Gustavo, e ela não sai com uma receita, ela pode ficar muito chateada. Ou às vezes ela não sai com um diagnóstico, né? Então assim, você sabe mais do que eu o quão complicado é o processo para dar um diagnóstico. Perfeito. O peso de um laudo, né, com o seu carimbo do CRM, não é uma coisa que pode ser, né, dada como se fosse um atestado. E eu percebo que muitas vezes as pessoas buscam o remédio como às vezes talvez uma forma de tampar buraco, mas eu percebo também uma tentativa de resolver rápido. Então assim, eu quero tomar um antidepressivo para eu ficar bem e tal, e não sentir isso, e pronto. E aí eu vou jogar a poeira para debaixo do tapete. Você terceiriza a culpa, né? Não é nem a culpa, você terceiriza o cuidado. Então, assim, eu sempre também falo isso para os meus pacientes, que a gente tem que assumir responsabilidade sobre o processo do adoecer. E o processo da cura também. Então, entender, olha, eu tô tão ansioso que eu não consigo dormir mais que 2 horas por noite, eu tô perdendo cabelo, eu não consigo comer, eu não consigo me relacionar, eu tô com impotência sexual. Não foi de uma hora para outra. Isso não é uma chavinha que vira na cabeça, eu tava 100% antes de ontem e hoje eu tô cheio de sintomas. Não é que nem em outras áreas da medicina, como quebrei um osso, tô com uma pneumonia. Então, se não foi de uma hora para outra, sair disso não vai ser de uma hora para outra também. Inclusive, o próprio tratamento, né? E aí que vem muito, talvez, da desistência. Eu acho que a maior parte da desistência de tratamento, seja medicamentoso ou até mesmo na área de vocês mesmo, da psicologia, deva ser esse. Alinhar a expectativa do paciente com a realidade, com como que o tratamento vai funcionar. Então, assim, mesmo que eu martele na cabeça do paciente, olha, esse medicamento que a gente vai introduzir a partir de hoje é de 2 a 6 semanas para a gente começar a falar de efeito, para a gente começar a poder reavaliar você, para ver se a gente vai subir dose, descer dose, manter essa, trocar remédio, adicionar outro. Então tem que ter paciência. E você tocou num ponto na questão do imediatismo, né, que eu acho que ele é um ponto crucial que está deixando todo mundo muito doente, porque, por exemplo, eu, como um voto de confiança, até para fechar vínculo, eu sempre gosto de passar o meu número, seja o profissional ou seja o meu particular mesmo, para o paciente, e falo assim, ó, se tiver qualquer emergência, você pode me mandar uma mensagem. Até hoje, não teve nenhuma emergência, mas todos me mandaram mensagem. Entendeu? Então, não consegui esperar, tipo, 2 semanas tomando um remédio. Não, a pessoa quer aquilo na hora. E é aí que a gente entra numa questão que eu acho muito difícil, porque o tratamento de verdade, ele passa por temporalidade, ele passa por tempo. Mas existem medicamentos que trazem alívio imediato. E quando a gente está falando numa realidade em que tem gente vendendo receita aí pela internet, né? Você sabe como é que funciona isso. E tem isso. farmácias que você compra sem receita. Compra sem receita, toda cidade tem uma. Então, assim, a quantidade de gente que usa benzodiazepínico hoje, diariamente, sem saber as consequências desse uso, justamente por quê? Porque o benzo, ele traz um alívio imediato. Ele traz um alívio imediato. Eu tô triste, eu tô em crise, eu quero dormir. Eu não quero saber se eu vou ter que ir praticar atividade física, se eu vou ter que começar a desligar a telinha do celular 1 hora antes ali de dormir, praticar a higiene do sono. Não, eu quero dormir hoje, então eu tomo benzodiazepínico e durmo. Pensando isso a longo prazo, isso é catastrófico, porque os benzodiazepínicos a longo prazo, além de trazer uma dependência química, eles causam ansiedade. Ele começa a dar efeito rebote, um efeito paradoxal. Uhum. Às vezes, tanto pelo uso da medicação, mas principalmente pela abstinência da medicação. Porque aí entra a fenomenologia da taquifilaxia também, que é eu precisar de cada vez mais dose para conseguir o mesmo efeito daquela medicação. O benzodiazepínico não é das que mais tem taquifilaxia, mas se eu uso todo dia, a gente vê pessoas aí que começou com uma prazolam para dormir e toma 3 por dia agora, para passar o dia. E se ficar sem,
é até perigoso, é crise de abstinência. Eu tava até falando, depois a gente pode até, não sei que funciona no post aí, até divulgar, né, o trabalho que você sabe que eu tô tendo agora também no Instagram. Tem até um videozinho que eu falei exatamente sobre isso, sobre a questão do Alzheimer. Tá? Foi um dado que eu estava vendo esses dias sobre, na América Latina especificamente, infelizmente a estatística é um pouquinho diferente para cá, um pouquinho maior, 56% dos casos de Alzheimer poderiam ser evitados, não estão ligados puramente com genética. Né? Genética. É questão social e hábitos. E dentre esses hábitos, o uso exagerado de benzodiazepínico, ele já está ligado, provado por A mais B, que ele aumenta o risco exponencialmente. Uma pessoa que passou 20, 30 anos tomando benzodiazepínico, ela tem um risco exagerado, elevado, de desenvolver não só o Alzheimer, mas qualquer outra doença neurodegenerativa. Porque ele destrói a arquitetura do sono. Ele destrói totalmente a arquitetura do sono. Você não dorme e passa por todos aqueles ciclos do sono a gente tem um sono mais leve, que é aquele sono que a gente vai descansar a musculatura e vai até, né, para quem treina aí, quem quer ganhar massa muscular, esse é um dos melhores, que vai regenerar ali musculatura, mas o mais importante para o nosso cérebro ali é o sono REM, que é o sono profundo. A gente passa várias vezes pelo sono REM durante uma noite bem dormida. Nas polissonografias de quem usa benzodiazepínico, às vezes não passa nenhum sono REM. A pessoa fica num sono raso. Um sono raso, ela não aprende, ela não desenvolve, o cérebro não descansa de verdade. E aí ela vai desenvolver uma gama absurda de problemas secundários àquilo. Aí eu só queria um remedinho para eu dormir, né? Eu tava com insônia. Primeiro que insônia não é doença, né? Apesar de ter CID, a insônia não é a doença. A insônia é um sintoma. A gente tem que pensar o que está causando. É alguma coisa corporal? Minha tireoide está funcionando demais? Ou é um sintoma da depressão, da ansiedade? E aí eu não trato a causa base. Começo a me medicar. Estou lá me medicando, tomando remédio para dormir. Às vezes até... quem dera que fosse só porque eu estou comprando errado na farmácia. Não é difícil eu conseguir uma receita de benzodiazepínico nos postinhos de saúde por aí. Tem muito médico que, infelizmente, não liga. Você passa porque é mais rápido. É um band-aid, né? Você vai lá e tapa aquilo ali, então. Toma isso daí, e daqui um mês você volta. E aí depois aquela pessoa volta e fala, olha, eu tô até dormindo, mas agora eu não tenho ânimo pra nada. Minha libido sumiu, tô muito triste. Tô até com pensamentos de morte. Aí passa uma sertralina. Aí a sertralina embota. Ah, não, então associa com bupropiona. A bupropiona vai te jogar lá pra cima. Aí tem que entrar com controlador de humor. Aí a bupropiona me joga pra cima, eu abro um quadro de hipomania. Aí beleza, aí não, agora você vai tomar esse estabilizador de humor também. Aí abre um quadro psicótico por causa disso tudo. Aí não, toma mais uma risperidona por cima. Aí chega aquela pessoa, e não é raro isso acontecer comigo, tanto no consultório, tanto na UPA, que ela toma frente e verso de medicamento psiquiátrico. E aí fica difícil até pra mim, eu mexo aonde? Onde que porque a minha vontade é tirar isso tudo. Mas como é que eu sei onde que eu vou poder mexer, onde que eu vou poder... Eu não sei nem onde que começou. É aquele novelo de lã, né? Você vai puxando. Você vai puxando, e você não acha de onde que isso tudo começou. E nasce desse imediativismo mesmo, que infelizmente está ficando cada vez pior. Você fala sobre isso, e uma coisa que eu tô tentando aqui matutando, de acordo com todos esses dados, existe algum dado que mostra a quantidade de adultos que não fazem apenas isso com eles, né? Essa tentativa de pegar um medicamento para se curar de forma rápida, né? Mas quantos adultos que fazem isso com terceiros? É um filho que não tá com um bom desempenho na escola, né? Tá ali com uma questão de TDAH, né? Então, uma tentativa ali de tentar sanar um problema de terceiros, a fim de não tentar lidar com os próprios ali e não querer lidar com uma pessoa ali que também é muito importante. Perfeitamente. Olha, dado em número, que nem o Gabriel trouxe, eu não tenho, mas eu tenho da minha experiência. Hoje em dia, é raro um paciente meu que chega no consultório falando de sintoma. Ele já chega falando de diagnóstico.
entende? Seja o paciente adulto que está me procurando por uma coisa dele, seja uma mãe com um filho adolescente, ou até mesmo com um filho jovem adulto ali, que ela entra preocupada, já chega, ó, doutor, eu acho que ele tem TDAH e tá indo muito mal na escola. E aí, muito interessante isso que você falou, porque me faz pensar que quando a gente vai falar sobre tratamento mesmo, protocolo de tratamento para algumas doenças que estão na moda hoje em dia. O TDAH e o TOD, transtorno positivo desafiador. Aí a gente está indo já para uma área mais infantil, né? A psiquiatria infantil. Se a gente for ver mesmo ali, e tem o TEA também, que eu vou estar esquecendo, o transtorno do espectro autista. Se a gente for ver a base mesmo, tanto do transtorno do espectro autista, tanto do TDAH, tanto do transtorno positivo desafiador, que é o TOD, eu acho que o único que realmente, de cara, já, realmente, o protocolo ali é medicalização, é o TDAH. Por quê? Porque o TDAH, o comprometimento de função para o estudo é muito importante. Então, antes mesmo da gente pensar na terapia e em tudo isso, a gente vai ter que introduzir um psicoestimulante, porque senão ele não vai render na escola mesmo. Aí ele não vai conseguir nem fazer o resto que ele precisa fazer. Mas quando a gente entra no transtorno do espectro autista e no transtorno positivo desafiador, principalmente em crianças, até porque o TOD, ele é exclusivo de criança. É um CID que depois que chega na adolescência, ele não existe mais. Aí ele já vira transtorno de conduta. Né, já viram, e aí de transtorno de conduta para virar um transtorno de personalidade é um palito. Exato. Mas aí, pensando no TOD, no TEA, em crianças, os pais não querem assumir responsabilidade sobre a parte deles do tratamento. Porque o primário, o que realmente resolve, não é medicalização, é terapia, mas não só terapia da criança, aquela terapia ocupacional, que a gente vai ensinar habilidades para ela, terapia familiar dos cuidadores dessa criança, para a gente ensinar, na verdade, esses cuidadores a lidar com aquilo. Porque não é raro eles negarem o diagnóstico, principalmente o do transtorno positivo desafiador. Ele vai ver como, nossa, a criança só é teimosa, só é birrenta. E é muito interessante a gente pensar porque é a cobra mordendo o próprio rabo, né? O Ouroboros aqui. Por que essa criança é assim? Por que essa criança desenvolveu o transtorno positivo desafiador? Porque o transtorno positivo desafiador, ele nasce do desafio à autoridade. Então, ele nasce justamente da criação dessa criança. E se a gente não muda essa base central, esse núcleo familiar, não ensina os pais a lidar com aquilo, lidar bem com aquilo, não vai melhorar. Aí a gente vai entrar em uma medicalização que eu acho ainda mais triste, que é aquela medicalização que o pai quer tacar remédio na criança para ela parar de encher o saco dele. Neutralizar a criança. Exato, é dopar o próprio filho para que ele não me questione, para que ele não brigue comigo, para que eu não tenha que criar ele. E isso a gente está vendo em várias áreas de conhecimento nosso. Por exemplo, a minha sogra, ela é educadora infantil. E o que ela me conta é a transferência de responsabilidade dessa nova geração de pais que está educando essas crianças é gigante. Eles não querem ter a responsabilidade deles terem que educar a criança. Eles jogam nos professores. E aí, quando os professores não dão conta, eles jogam no psicólogo, eles jogam no psiquiatra, jogam no médico. E aí é mais fácil eu dar remédio. Aí eu dou remédio, a criança senta, estuda, quieta, calada, e eu fico tranquilo. Mas e as consequências a longo prazo disso? Porque a criança ela tem que ser lúdica também. Ela tem que brincar, ela tem que pular, ela tem que fazer um pouquinho de bagunça, é a criança, entende? E se aí eu coloco uma uniformidade nessas crianças, todas vão ser do mesmo jeito, todas vão pensar igual, e todas vão estar sob química cerebral, isso aí vai dar errado, né? Eu acho que já está dando errado, porque eu acho que começou isso na nossa geração, e agora a gente está vendo isso ficar cada vez hoje também pior. A influência da tela é um mal inimaginável, né? Você sabe falar mais do que eu o quanto que uma tela ali antes de 5, 2 anos, porque hoje, igual você falou, pra eu tirar essa responsabilidade de não criar o meu filho, eu coloco ele assistindo qualquer coisa no YouTube. Perfeito. E ele vai ficar absorvendo aquela dopamina ali o dia todo, e isso pode colaborar com até o TOD também, essa falta de paciência que vai gerar? Faltam estudos, mas aí a minha opinião pessoal
é que esse é o grande causador. Ainda falta estudo, porque tudo na ciência precisa de um certo distanciamento histórico, né? Da gente pegar ali os grupos e entender o que está acontecendo. Mas para mim não pode ser uma coincidência de que, desde que o mundo se tornou virtual, esses casos, esses diagnósticos tenham explodido. O TOD, o transtorno do espectro autista e o TDAH. E hoje em dia está muito difícil de dissociar o que é o TDAH purinho do que é um vício em tela. Principalmente porque, quando é um adulto, é fácil até de dissociar. Por quê? O TDAH, ele nasce com a gente, ele tá com a gente, ele sempre esteve lá. Mesmo que aquela criança seja... Eu falo isso até como uma parte minha, tá? Eu tive um diagnóstico de TDAH muito tardio. Mas a minha psiquiatra acabou me fazendo perceber que ele sempre esteve lá. Só que, como eu tinha um hiperfoco muito grande de leitura, eu gostava de ler desde pequeno, eu não tinha prejuízo escolar. Então isso nunca foi investigado a fundo. Mas eu era assim, desde criança eu não ficava quieto na sala, entendeu? Passei por várias escolas com questão de conduta mesmo, eu era bagunceiro. E beleza, aí você vê um padrão, ó, aquela criança ela sempre foi mais espoleta, mais acelerada, tinha dificuldade para prestar atenção, beleza. Agora, num adulto, tá? Eu tive até um paciente recentemente que estava com essa queixa, eu não consigo me focar, não consigo estudar direito, quando sento para estudar, minha atenção desvia. Tá, mas e quando você era criança? Você era assim? Não. Quando eu era criança é completamente diferente. Eu sentado estudava, minhas notas eram boas, não tinha problema com conduta, não saía correndo no meio da sala, não bagunçava a sala, tranquilo. Não, então isso não é um TDAH, entende? Mas e agora? E agora, uma criança que nasce grudada na tela? Você não tem nem o basal. A criança ela já vai ser desatenta desde sempre. Então aí é um TDAH? É um TDAH, mas um TDAH forçado, né? Você não está sendo induzido. E você falou sobre os maus que isso causa, cara. As pessoas não têm noção. Elas não têm noção do perigo que é você colocar uma tela na frente de uma criança em desenvolvimento. Uma noção nenhuma. Você não daria bebida para o seu filho para ele ficar quieto. Agora, por que você vai dar uma tela? Mas não é a mesma coisa. É bem parecido. É bem parecido. Porque um córtex pré-frontal em desenvolvimento, ele não tem freio. Aquela psique não tem freio ainda. Porque ali no pré-frontal é onde nasce a nossa personalidade e, principalmente, eu falo que é aquela vozinha que fica no seu ouvido que vai falar assim, não faz isso não. Agora não. Entendeu? Deixa para fazer depois. A criança não tem isso desenvolvido, ela não tem isso. Tanto que até uma certa idade, a criança não tem noção nem de causa-consequência ainda. Até o final da segunda infância. Exato, ela não tem noção de causa-consequência, ela não tem noção, por exemplo, de temporalidade. Por isso que quando a criança é aquela criança petitinha mesmo ali na primeira infância, que a brincadeirinha de esconder, cadê papai achou? Pra criança, cadê papai? Eu não sei. O papai não existe mais, entende? Ela não consegue entender que atrás, ali da mão atrás, o papai tá escondendo ali. Não, aquilo ali sumiu. Aquilo ali apareceu. Aí você bota um celular ligado no YouTube, um monte de vídeo, um monte de estímulo, um monte de coisa para uma criança, isso é pior que cassino. A descarga de dopamina, de ocitocina que você vai estar jogando ali no cérebro da criança, é inimaginável o que aquilo vai fazer. E o córtex pré-frontal dela não vai se desenvolver bem. Ela vai ser uma criança impulsiva. Ela vai ser uma criança com limiar de frustração baixíssimo. Se você falar não para ela, ela não vai entender. Ela não vai entender a palavra não. Ela não vai entender que aquele famoso na volta a gente pega, que mamãe falava pra gente, ela não vai entender que na volta a gente pega. Não, ela quer aquilo imediato, porque ela tem tudo imediato ali, ó, na ponta, na tela, imediatista. Voltamos para a questão do imediatismo, né? O que você acha? Você vê, então, o cerne de muitos desses problemas na criação? Muito. Eu acho que é a criação. E tem a questão também, né, da tecnologia hoje em dia, que eu acho que ela está exagerando tudo, deixando tudo mais rápido. Mas eu acho que é muito questão de criação.
Esses dias eu tava lendo muito sobre transtorno de personalidade. Eu acho que é das áreas que eu acho mais interessante na psiquiatria. E todos os transtornos de personalidade, todos os clusters ali, seja o narcisista, seja o borderline, até aqueles que são um pouco mais difíceis de diagnosticar, tipo o transtorno esquivo, que é aquela pessoa que ela não gosta de interação social porque ela tem medo de interação social. Todos eles nascem de algum trauma emocional na infância. Entende? Seja porque faltou, seja porque sobrou. Isso até no próprio DSM, se você for ler, o biopsicossocial tá lá no parágrafo que explica os transtornos, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente tem... Eu também tenho estudado muito transtorno de personalidade, principalmente aplicado na terapia do esquema. Uhum. E é muito interessante quando a gente começa a ver esses estudos de caso, porque você percebe muito bem que vai se alinhando muito com o que o DSM fala. Então, assim, você tem o bio, né, com certeza tem algum traço genético, mas o psico, né, a cognição, como que ela vai interpretar os fatos. E o social da criação, se você for investigar, com certeza tem algo primário ali da criação que ativou um esquema, né, dentro da terapia do esquema, que ativou algum esquema que depois desencadeou nesse tipo de transtorno. Perfeito. Então, e assim, o que acontece muito é negarem isso, né? Então, quando a gente lida com, principalmente transtorno de personalidade, e como é uma área que eu estou aprofundando mais, que eu gosto muito de falar, a gente vê, e fica muito claro pra gente, quando a gente começa a conversar com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, a influência que tem certos períodos da vida. Totalmente. Sabe? Então, assim, tudo bem que às vezes a pessoa passou por traumas ali com 14, 15 anos, antes dela receber um diagnóstico, mas talvez o que ajudou esse trauma de 15 anos chegar foi uma negação da mãe e do pai, foi ali, às vezes, uma pressão que foi colocada na mãe e do pai, né? Porque, assim, é um caminho para chegar para você listar lá no mínimo 5 sintomas, né? Sim. É um caminho. A criança é uma esponja, né? Ela é uma esponja. E ela tem uma capacidade, uma neuroplasticidade tão grande, uma capacidade tão grande de aprendizado que é assustador. Então, assim, se todo mundo estudasse um pouquinho sobre neurodesenvolvimento da primeira infância, pensaria umas 3 vezes, será que eu consigo criar um filho hoje? Total. Porque às vezes são coisas bestas. É óbvio, a gente não pode ser também, tipo, não, porque eu neguei um doce pro meu filho aquele dia, hoje ele é assim. Não, é hábito. Não é uma negação ou um dia que você estava estressado e você explodiu e você xingou a sua criança sem querer. Não, é o hábito, é o todo dia. É o todo dia aquela mãe que é narcisista e joga o filho para baixo para se colocar para cima, aquele pai que às vezes é borderline, chega em casa, agride a mãe, agride a criança, é todo dia, é a rotina. Um erro, uma coisa, ele não vai ser catastrófico até pela questão da neuroplasticidade da criança, mas o hábito arrasta ele molda mesmo. Até se a gente pensar em como que a personalidade e as memórias nossas são feitas, eu gosto muito da analogia da trilha, certo? Então, assim, vamos supor que para eu criar um hábito ou para eu ter uma boa memória, né? Eu estou estudando um tema e na infância isso ainda é mais agravante, porque na infância a criança está aprendendo a fazer absolutamente tudo, né? Ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a comer, ela está aprendendo a como se portar perante o mundo, observando. E ela está observando quem? Quem cria ela, seja os pais, os avós, os tios. Então ela está observando sempre. Então qual que é a analogia da trilha? Se eu tenho que chegar do ponto A até o ponto B e tem um mato, muito mato ali. E aí eu vou lá e faço um caminho. Se eu repetir sempre o mesmo caminho, vai ficando cada vez mais fácil. O mato vai ficando amassado. Às vezes eu pego um facão e vou abrindo ali. E aí eu formo uma trilha. A partir daquele momento que eu formei aquela trilha, se eu quiser chegar no mesmo ponto por um caminho diferente, dá. Mas vai ser mais difícil. E nem é paradoxalmente, né? Concomitantemente isso. Se eu vir e falar, essa trilha não tá boa para mim, e a partir disso eu começo a seguir outra trilha, seja para o mesmo ponto ou para um ponto diferente, o que vai acontecer com aquela trilha que já estava aberta?
o mato vai tomar ela. E eu vou esquecer daquilo. Então, é aí que nasce maus hábitos e bons hábitos. Mas por que isso é tão importante na infância, no cérebro da criança? Porque quando a criança vai chegando ali pro final da segunda infância, principalmente quando ela vai beirando ali os 8, 10 anos de idade, vai acontecer um fenômeno que a gente chama de poda neuronal. Né? O que vai ser essa poda neuronal? A primeira grande poda neuronal acontece até antes, isso que é assustador, ali com 3 anos de idade. E é por isso que você só se lembra de coisas ali de 3, 4 anos para frente, pelo menos ativamente. Depois ali com 10 anos de idade vai ocorrer outra poda neuronal. E aí a última vai ser com 20 e poucos anos, e aí vai solidificar a sua personalidade mesmo. É basicamente o seu cérebro fazendo uma faxina. Então ele vai chegar, ele vai olhar e ele vai ver quais trilhas foram feitas. Quais sinapses foram reforçadas. E tudo aquilo que é inútil para o cérebro, aquela trilha que não foi reforçada, ele vai podar, ele vai tirar. Então por que a gente não tem essa memória da nossa primeira infância, ali, 3 anos? Porque o principal não era a memória. O nosso cérebro não estava focando em memória. Ele estava focando em comer, em fazer xixi, em andar, em chorar. Ele estava focando nisso. Depois que ele começa a focar em memória. Certo? Mas ainda tá lá. Então, aquela criança que ela apanha desde pequenininha... O meu professor na pós-graduação, quando a gente estava falando sobre transtornos de personalidade, ele falou uma coisa que eu acho que sintetiza tudo isso que a gente está tentando falar aqui. Uma criança que o pai é narcisista e a mãe é borderline, tem como ela crescer direito? Da criação dela. E eu ainda vou além. O problema não é o pai ser narcisista e a mãe ser border. O problema é os dois serem assim e não buscarem o tratamento certo. Perfeito. Porque o que eu conheço pessoas com diagnóstico que não tomam medicação direito, não fazem terapia, então é lógico que que você vai ter prejuízo naquilo. Não, porque às vezes as pessoas pensam que o diagnóstico ele é determinístico, ele é o fim do mundo. Se o DSM deixar de existir, a pessoa vai continuar tendo sintoma. Perfeito. Só que é impossível você querer uma melhora em, sei lá, você sendo border, se você não faz o tratamento com medicação. Assim, você vai me falar melhor do que eu. Não tem como tratar a transtorno de personalidade sem medicação e sem terapia juntos. Os dois. Os dois juntos. Mas nesse ponto eu acho a terapia mais imprescindível ainda. Com certeza. Mais se você tiver que escolher entre um dos dois, escolha a terapia. Exatamente. Com certeza. Mas sabe por que é difícil isso, cara? Vai falar por um narcisista que ele tá errado. Que aquilo ali é um transtorno de personalidade. Na realidade do narcisista, ele tá certo. O resto tá errado. Todo mundo que não é ele tá errado. Ele é o certo. Entende? É muito difícil. É muito difícil, primeiro, porque para eu buscar terapia, e para eu buscar, seja a terapia medicamentosa ou a psicoterapia, eu tenho que entender que tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que ter perda de função. Você tem que assumir isso. Mas o narcisista, ele se dá muito bem na sociedade. Ele é um alpinista social absurdo, entendeu? Porque, primeiro, que ele tem muito poucos escrúpulos e ele gosta muito de atenção. Onde você vai encontrar muito transtorno narcisista? Em cargos de liderança. E aí o cara tem dinheiro. E o cara tá indo bem no serviço dele. O cara é um bom... diplomata. Um diplomata. Ele pode ser um bom dono de algum negócio. Geralmente essa pessoa vai procurar ajuda e ela vai ter o diagnóstico quando ele faliu a empresa dele ali com 30, 40 anos de idade. Aí que, se ele tiver um bom juízo crítico, né, ele vai falar, não, nossa, meu Deus, eu fiz isso, eu tô deprimido agora. Ele vai procurar queixando depressão. E aí você vai cavucando, aí você vai achando o que estava de errado lá atrás. Por isso que eu sempre falo, se você gostou de um psicólogo, você gostou de um psiquiatra, fica com ele, porque eu acho que não existe especialidade que mais precisa de vínculo e tempo para você descobrir o que está acontecendo do que lidar com saúde mental. Com certeza. É imprescindível. Agora você falou uma coisa que eu gosto muito e eu acho que é a tendência hoje, tá? Sair dos rótulos, sair do determinismo. Não é porque eu sou borderline que eu vou ficar sempre pulando de relacionamento em relacionamento, com relacionamentos efêmeros. Isso quer dizer que você é uma pessoa ruim. Exato. Não é... E também, até por outro lado, porque era um ponto que eu ia até trazer aqui pra gente, que o transtorno de personalidade está sendo tão banalizado que está parecendo signo.
Entendeu? Ah, não, eu sou borderline. A mãe de todo mundo é narcisista, mas ninguém é narcisista, você já percebeu isso, né? Ninguém bate no peito e fala que é narcisista, mas a mãe é, o outro é. Então tá virando caixinha, né? Você se enquadra na caixinha, e o perigo de você se enquadrar na caixinha, além da questão do estigma, né? Da sociedade te ver de uma forma diferente, também tem a questão, e aí a gente entra de novo na terceirização do cuidado. Ah, você não pode falar isso comigo, é porque eu sou borderline. Ah, não, eu não tenho amigos, é porque eu sou esquizoide. Então eu não vou procurar ajuda porque eu sou esquizoide. Não, você pode procurar ajuda, entendeu? Agora, uma coisa que está sendo tendência agora, até mesmo na própria psiquiatria, é a gente parar de estigmatizar. Então, por exemplo, o DSM-5 ainda traz os transtornos de personalidade bem divididos ali em cluster A, cluster B, cluster C. Já o CID-11 não. O CID-11 acabou um pouquinho com isso. O CID-11 ele está trabalhando hoje com certos domínios ali dos distúrbios de personalidade. Então tem o domínio mais agressivo, tem o domínio mais dependente, e aí você não se enquadra porque tipo, é como... Pra gente tentar traduzir esse Medicase todo, é como se ao invés de eu te falar assim, não, você é borderline, não, você é o cluster B, que agora tem um novo nome, que é o domínio, não lembro de cabeça, mas acho que é alguma coisa a ver com essa impulsividade, agressividade, é o domínio da impulsividade e da agressividade. E dentro disso você tem várias características. Por quê? Existe o border puro? Existe o border puro, mas tem pessoas que têm características de diferentes transtornos de personalidade, mas geralmente estão dentro do mesmo cluster. Então, explicando aí pro pessoal, né, pessoal de casa, o que são os clusters, né, do transtorno de personalidade? São os 3 grandes grupos. A gente tem o cluster A, que é do pessoal que é mais desconexo, assim, da realidade da sociedade como um todo. A gente vai ter aquele, o esquizotípico, o esquizoide, e olha para você ver como isso é uma questão social também, né? Porque, por exemplo, o que é esquisito para o brasileiro é uma coisa, para o coreano é outra completamente diferente. Entende? Um exemplo bobo. Um homem que se gosta muito de maquiar no Brasil, as pessoas vão olhar, tipo, isso é esquisito. Na Coreia, os homens se maquiam mais do que as mulheres. Então, lá, a mesma pessoa não seria enquadrada num transtorno de personalidade. Então, tem muita questão social também. Como que a sociedade, o que a sociedade julga que é certo ou errado. Aí a gente tem o cluster B, que seria um cluster dos mais inflamados. Aí e dos que gostam muito da autoimagem também, né? A gente tem o histriônico, o borderline, o narcisista e o antissocial. Famoso psicopata aí, né? Que eu mal falado como psicopata, né? Porque se eu tenho depressão, eu sou um psicopata, se você parar pra pensar, né? Eu tenho uma psicopatia. Se encaixa numa psicopatia, exato. E o cluster C é daqueles mais quietinhos. Eles evitam, não porque no cluster A eles evitam também, mas porque eles não gostam da sociedade. Esse outro, ele é mais dependente. Então, tem aquela pessoa que é dependente emocional, tem aquela pessoa que não sai de casa porque ela tem medo de como que ela vai ser julgada. Então, é um cluster mais que vai estar puxado mais para sintomas mais depressivos, mais quietinhos. Mas você não percebe como isso realmente não está parecendo que é signo? Porque, não, eu sou de Áries, eu faço isso porque eu sou de Áries, porque eu tenho essa característica. Então, a gente fecha muito em caixinha. E assim, isso não é nem só em transtorno de personalidade, é em tudo. Eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa me falou que ela pensava que talvez ela podia ser autista porque ela tinha dificuldade em tomar comprimido. E assim, a gente precisa ver todo, tipo, esse com certeza é alguma coisa psíquica que na terapia você trata e consegue tomar, né? Porque o que eu acho legal a gente explicar também, Gustavo, porque o que determina um diagnóstico psicopatológico, o principal é causar prejuízo para o indivíduo e família. Exatamente. Né? Perda de função. Perda de função. Então, se não tem isso, você já consegue eliminar uma vasta gama de possibilidades. Né? Só que eu acho que talvez muito por conta da internet banalizou-se esses conceitos. Então, assim, por exemplo, TEA, hoje a gente vive uma coisa muito complicada porque o espectro 1, por exemplo, engloba muita coisa.
né? Então, assim, Analisado, eu diria. eu vi um vídeo, né, da moça e tal, com um crachazinho de TEA. Gente, eu descobri que eu tenho TEA igual meu namorado e tal. Assim, pessoas que você vê que claramente não estão com prejuízo. As pessoas sim, o critério base para virar uma patologia. E isso é ruim para aquelas. Para quem sofre Para com quem isso. sofre realmente, porque não é Exato. que não existe TEA nível 1, existe. Sim. Só que o que existe de pessoas que se rotulam de TEA nível 1 e não tem TEA nível 1 é muito grande. E aí a gente tá esbarrando num terreno muito espinhoso, tá? Porque desde que a gente começou a colocar psicopatologias como, por exemplo, TEA, desde o nível 1 de cuidado, o próprio TDAH entrou agora, no mesmo balaio de PCD, pessoa com deficiência, agora a gente está lidando com uma coisa que infelizmente no nosso país é muito forte, puxando até um pouquinho de sardinha para minha outra área de formação, que é perícia, né? Que é a má-fé. A má-fé total de eu quero o laudo para conseguir o benefício social. Uhum. Para eu conseguir um benefício do governo, para eu poder parar em alguma vaga especial, para eu poder furar fila, certo? Então, isso existe muito, infelizmente, e na área da psiquiatria, demais. Eu faço consultas online, né? Tenho já pacientes do Brasil todo. E os leads que vão voltando aí das propagandas, né? Que eu vou colocando ali no Instagram para tentar atrair mais pacientes, de verdade, deve ter, assim, a cada 10, 2 pedindo laudo. E eles não estão, assim, doutor, eu estou com esse problema e eu precisava de uma consulta e também precisava desse laudo para conseguir... Não, é tipo assim, quanto que é o laudo? Você faz laudo? Quero laudo. Aí, minha resposta padrão é a seguinte, olha, laudo com consulta médica. No final da consulta médica, se for pertinente, eu emito um laudo. Se eu ainda não fechar diagnóstico, às vezes preciso de várias consultas médicas para a gente chegar num diagnóstico e chegar na elaboração do laudo. Ninguém responde mais. Ninguém responde. A gente não teve um até hoje. Já tem o quê? Desde o início do ano, 4 meses que eu tô nessa parte online, né? Ninguém responde. E não só na parte online, eu sigo muitos psiquiatras em rede social, seja no extinto Twitter aí, o X, no Instagram também, e todos estão falando como desde que houve essa mudança na lei, está sendo uma verdadeiro enxame de pacientes querendo laudo. Então, se você já chega para o médico falando eu quero um laudo, você já começou erradíssimo, porque cadê a prejuízo de função? Entendeu? Agora, beleza, não é errado você ter um laudo, e eu não acho errado que um paciente que tem o transtorno de espectro autista seja enquadrado com PCD, porque ele tem um sofrimento muito forte e um prejuízo de função muito forte. Mas a partir do momento, né, aquele negócio, se todo mundo é autista, ninguém vai ser autista mais. Então a gente extingue o transtorno do espectro autista no nível 1 de suporte e começa a considerar só nível 2 e 3. Porque aí a gente vai ter estereotipias exageradas, a gente vai precisar de um professor do lado para ele frequentar escola, ou até mesmo frequentar escolas especiais. Mas aí a gente está prejudicando quem? Aqueles que realmente têm o tipo 1 de cuidado e sofrem constantemente com aquilo. Eu estava conversando, hoje eu estava aqui em Lavras, aqui perto, eu só esqueci o nome que eu fui lá hoje. Eu te falei hoje? Espaço CAB. Espaço CAB, que é o espaço de desenvolvimento para crianças especiais, seja com transtorno de espectro autista ou paralisia cerebral. Eles têm ali uma estrutura muito, muito boa aqui em Lavras, já com psicólogo, psicopedagogo, pedagogo. Então eles fazem um desenvolvimento desde ali da questão social até de motricidade. Eles têm uma salinha só de psicomotricidade, é bem legal o trabalho deles. E eu estava conversando com a Maria Eduarda, que ela é que encabeça esse projeto, e a gente estava falando justamente sobre essa questão do autista grau 1, mas principalmente as mulheres, as meninas. Eu acho que elas são as que mais sofrem por mau diagnóstico ou diagnóstico tardio.
Porque o autismo nas mulheres, ele é muito diferente. Ele não é aquele autismo que todo mundo conhece por causa que já tá aí na mídia há muito tempo, quem assistiu The Good Doctor, aquele autismo super estereotipado, né? O autismo em meninas, ele sofre de um fenômeno que a gente chama de masking, que é usar a máscara. Então, as meninas, por uma questão social, até mesmo uma questão patriarcal, mulheres são exigidas mais, meninas pequenas são exigidas mais de se portar melhor em sociedade do que meninos da mesma idade. Então, elas aprendem mais cedo a usar a máscara. Então, elas usam aquela máscara social. Então, mesmo que elas tenham uma estereotipia, elas vão esconder aquela estereotipia. Entende? Aquele movimento estereotipado ela vai fazer quietinha, ela vai fazer escondida. Se barulho incomoda, ao invés dela dar show, ela vai sair daquele lugar, mesmo que titinha. Ela vai sair, ela vai chorar quietinha no canto dela. E aí ela vai lidando, ela fica como, é aquela criança que ela é quietinha. Ela fica na dela, ela não brinca com outras crianças, e ela é quietinha na dela. Isso lá pra frente tem um prejuízo de função tão grande, cara, porque aí vai desenvolver outras comorbidades. Vai ser uma criança que vai ser extremamente deprimida, vai ter transtorno de ansiedade, e ela, quando começa ali a época, né, de namoradinho, de sair com as amigas, ela só vai ficar em casa. Então tem um prejuízo muito grande de função, porque qual que é o principal tratamento do transtorno do espectro autista? É a terapia. É você reintegrar essa pessoa para a sociedade. E quanto antes começa com o paciente TEA, mais efeito tem. Exatamente. Por causa daquilo que a gente falou, a neuroplasticidade inteirinha. O cérebro neurodivergente, ele funciona de uma forma diferente. A gente pode enquadrar ele na sociedade, sem problemas. Sem problemas. E não necessariamente passando com medicação. Muitos autistas aí não começam tendo que tomar medicação e depois não precisam de tomar medicação. E talvez, assim, a grande maioria dos pacientes, a ideia da medicação é uma muleta, não é cadeira de rodas, né? Então, assim, você faz o acompanhamento psiquiátrico por um tempo, mas você faz junto com a terapia, porque em algum momento você vai desmamar do remédio e vai conseguir caminhar com as próprias pernas, né? Tudo bem que existem casos, né, que a pessoa vai ter que tomar uma medicação, mas também não vai ser algo que vai ditar, né, a vida daquela pessoa. Então, eu percebo que falta muito uma psicoeducação bem feita para as pessoas. Eu até hoje não conheci ainda bem um psiquiatra que não encaminha para terapia, mas, assim, acho que se está acontecendo isso, é um tiro no pé muito grande, né? Porque não tem como você não andar. Por exemplo, na clínica, vão chegar muitas pessoas que você vê que precisam passar por um psiquiatra, que precisam de um acompanhamento, mas isso não vai neutralizar a terapia, né? E a mesma coisa a pessoa que vai chegar, que você vê que ela precisa de medicamento, mas se ela não tiver terapia junto, o medicamento por si só... Mas as pessoas têm muita resistência ainda, muito preconceito ainda. Elas já têm preconceito de tomar medicamento. Mas o psiquiatra já é um preconceito. Exato. Mas o medicamento você consegue esconder melhor. Entende? É um comprometimento menor, que nem eu te disse, é a parte mais fácil do tratamento. Então você toma na sua casa, você não conta pra ninguém. Agora, você ter a rotina de toda semana, você ir no psicólogo, a sua família vai saber, seus filhos vão saber, e tem gente que tem medo, tem vergonha, tem preconceito disso, e eu acho que é isso que falta mesmo, falta muita educação em saúde como um todo, mas principalmente em saúde mental, as pessoas saberem pedir ajuda, as pessoas saberem identificar quando o problema já está começando a afetar as diversas áreas da vida dela, né? É exatamente isso que a gente falou. Só um adendo que eu gostei muito da questão da sua analogia, né? Da questão da muleta. Eu uso essa analogia também. Mas se é muleta, né? Se tem tempo de parar, se vai ter alta, né? Por que não é isso que não é assim que acontece? Por que quando você vira e fala assim, pensem aí, vocês que estão assistindo de casa, vocês já escutaram alguém falar que teve alta do psiquiatra? É verdade. Eu acho que ninguém nunca deve ter escutado isso. Meu psiquiatra me deu alta, não preciso voltar mais lá, não. Mas por quê? Voltando pro início da nossa conversa. Se eu não faço o básico bem feito, tomar remédio não vai adiantar. Ele só vai segurar a barra. E é muito importante. Tomem. Se você precisa de tomar o remédio, tome o remédio, pelo amor de Deus. Ajuda muito. É demais. Salva a vida. Literalmente salva a vida. Mas não vai ser aquilo que vai mudar
a sua vida. Quem vai mudar a sua vida vai ser você, não vai ser o remédio, entende? O remédio é só um meio, é um caminho, né? Você tem que percorrer com as suas próprias perninhas, né? Total. Vocês têm alguma pergunta? Quem tá aí dos fundos? Acho que foi uma grande aula. Gustavo, eu não preciso nem falar que você vai ter que voltar aqui mais vezes. Quero, por favor. E a gente vai trazer... Vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Não, vocês me pra cortam, pelo amor de Deus. Tá? Não, eu acho que, por mim, nós fazer até um quadro aqui só pra falar sobre psiquiatria junto. Perfeito. E vamos marcar também junto com a moça do caso. Maria Eduarda. A Maria Eduarda, porque eu acho que sim, não tem tema mais atual do que a gente falar sobre psicodesenvolvimento, falar totalmente, sobre criança, totalmente. falar sobre... Inclusive, depois, quando a gente for postar, eu vou mandar o Instagram da clínica dela, para quem for aqui de Lavras. E no Dia das Mães, agora nesse ano, agora quase chegando, mês que vem, eu inclusive vou dar uma palestra lá, tá? Um tema muito interessante que, se vocês quiserem discutir aqui no podcast também, que é o sofrimento da cuidadora, da mãe, de quem cuida dessas crianças com dificuldade, com autismo, paralisia cerebral, o que seja, porque eu acho que é um tema muito negligenciado, infelizmente. Às vezes a gente foca muito mais na criança e o ciclo social é muito importante, é essencial. Né? Exatamente. É tão importante, só dando um adendo, que pela nossa conversa que a gente teve, a gente consegue ver que um dos grandes atravessadores de todos esses fatores é como meio a sociedade. Até quando o adulto que tenta medicalizar a criança para se enquadrar num sistema performático de crianças, o adulto que assume aquele diagnóstico, mesmo que ele não tenha tanta desenvoltura em lidar, para justamente se enquadrar de uma forma com as pessoas que compartilham aquele diagnóstico. Então é sempre uma tentativa de se enquadrar em uma sociedade sem tentar enfrentar a própria singularidade. Perfeito. Eu acho que vocês sabem até bem mais do que eu, mas é uma área que eu me interesso também, leio bastante. Um dos maiores necessidades do ser humano é de pertencimento. E às vezes a gente quer pertencer até, talvez, uma doença. Talvez, porque é um grupo, as pessoas me entendem, é um nicho, é uma tribo. E é aquilo que eu falei, que às vezes parece signo, às vezes, não, porque eu sou borderline. Aí você encontra pessoas que são borderline, ainda mais com a internet, cara. Tem questões tenebrosas na internet, não sei se vocês já viram isso, tem partes da internet de pessoas que se reúnem para mostrar os transtornos alimentares dela. E elas se alimentam entre si, do tipo, emagreci 10 quilos, e elas batem palma uma para outra, entendeu? Exato. Exatamente. Daqui a pouco vai ter até chá de revelação de diagnóstico. Então, se já não tiver, né? Eu não duvido não. Gustavo, como é que o pessoal de casa te acha? Me passa aí suas Perfeito. Quem quiser me seguir, eu falo bastante, tá? Sobre tudo isso que a gente conversou. Toda semana eu abro caixinha de pergunta, então se vocês quiserem mandar caixinha de pergunta lá, fazer vídeos maiores também pra gente conversar um pouquinho mais disso. O meu Instagram é @doutordr, né? Doutor Gustavo _Passos. Tá aqui na descrição também Pode do vídeo. clicar aqui embaixo. YouTube, tá? vou deixar... Tem no YouTube também os videozinhos que a gente tá fazendo. O Felipe lá tá ajudando bastante, tá? Ele ia estar aqui hoje, mas... Eu fui falar pra trazer Não conseguiu. Mas é isso. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Foi muito bom a conversa. Fico feliz e... Você vai voltar aqui, já tá Quero, mais que marcado. por favor. E eu espero que você também tenha gostado. Siga muito o Dr. Gustavo nas redes, porque assim, isso aqui foi só um pouquinho. Lá na rede dele tem muito mais conteúdo, ele falando sobre vários outros assuntos que não deu tempo da gente trazer aqui. Deixa aqui nos comentários também o que vocês queriam ver o Dr. Gustavo falando na próxima vez que ele voltar aqui, tá? Vão sugerir temas aí também, né? Vai ser bom. Estaremos aqui sempre. Muito obrigado pelo seu acesso e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até mais.